Os judeus do Irã. A saga dos judeus do Irã é um dos capítulos mais importantes e mais obscuros da história judaica. Acredita-se que 25 mil ainda vivem no país, governados por um presidente que não se cansa de repetir que o Holocausto não passa de mito e que não esconde seu ódio contra Israel. Localizado no sudoeste da Ásia, o Irã ou Pérsia, como o país era denominado no Ocidente, até 1935 foi berço de vários impérios poderosos. Foram os gregos clássicos os primeiros a usar o termo Pérsia, derivado do nome de uma região ao sul do Irã chamada de Pars ou Fars, indicando todo o planalto iraniano. O interesse pela história do Irã, em geral, e dos judeus iranianos, em particular, tem crescido à medida que o país se torna o epicentro das preocupações e atenções do mundo. A riqueza do material e a limitação de espaço torna difícil traçar a história dessa milenar comunidade em uma única edição, que, portanto, será publicada em duas partes. Nos anos em que o Shah Reza Pahlavi reinava sobre o país, época de ouro dos judeus iranianos, lá viviam cerca de 80 mil judeus e constituía então a comunidade mais próspera do mundo judaico. Com o advento da Revolução Iraniana, em 1979, e a subida dos ayatollahs ao poder, 60% dos judeus deixaram o Irã, apesar do crescente interesse. São poucos os estudos acadêmicos abrangentes sobre a vida dos judeus iranianos, cuja presença no país data de mais de 2.700 anos. Importantes eventos da história judaica ocorreram em território iraniano ou enquanto a terra de Israel estava sob domínio persa. Poucos, porém, foram os períodos de bem-estar e tranquilidade. Atualmente, se tem procurado resgatar a história desses judeus. A publicação do livro Filhos de Esther, Judeus do Irã, em 2002, faz parte deste esforço. No entanto, uma das obras mais abrangentes já publicadas chama-se História dos Judeus no Irã de 1960, do respeitado historiador judeu iraniano, Habib Levi. Desde 2008, são poucas as informações. Os primeiros judeus. A civilização persa, na realidade, englobou diversos povos que habitaram o planalto iraniano desde o segundo milênio AD/C. Durante o primeiro milênio antes da Era Comum, ondas de invasores tribos áreas indo-europeias chegaram ao planalto e alguns se fixaram na região, os Medas ao norte, os Parsas ao sul e os Partos a leste. A maior parte das informações que temos sobre a antiga da Pérsia provém de inscrições em estelas e monumentos de assírios, egípcios e babilônios, gregos Heródoto, Ctésias, Políbio e Estrabão, pois as guerras entre os persas e os gregos se estenderam por vários séculos. Dos arquivos das províncias sob domínio persa, os sátrapas, e da Bíblia, os livros de Esra e Neemias, de Isaías e de Daniel mencionam a Pérsia e, na Megilat Esther, temos várias descrições sobre a vida no Império Persa. Há inúmeras tradições que situam a origem da diáspora judaica em terras iranianas no início do século 8 AD/C, quando o Império Assírio investe contra o Reino de Israel. O ano de 72 AEC marcou a derrota final de Israel pelos assírios e a deportação de toda a sua população. De acordo com a tradição, os judeus cativos foram se assentando em vários lugares, entre outros, em cidades da Média Reis segundo 17 e 6, algumas cidades do Reino dos Medas ou Reino da Média, eram então vassalas da Assíria. O domínio assírio acabou um século mais tarde, com o aparecimento do Império Neobabilônico. Em 61 AAC, após o reino de Judá se render aos babilônios, 10.000 de seus mais notáveis cidadãos são deportados para a Babilônia. O livro de Esther relata que Mordecai e Esther descendiam de um desses judeus. 20 anos mais tarde, os exércitos babilônicos de Nabucodonosor II marcham novamente contra Judá. No ano de 590 entram em Jerusalém, destroem o templo e levam os judeus cativos para a Babilônia. O império de Nabucodonosor, como previra o profeta Daniel, tinha seus dias contados, e em 53 AAC Ciro entra vitorioso na Babilônia. Há uma tradição que afirma que, na ocasião, Ciro teria contado com a ajuda dos judeus da cidade. Descendente da dinastia Aquemênida, Ciro, o Grande, era rei do Império Persa e duraria até 33 antes da Era Comum, e foi o maior de toda a história do Oriente. Como era costume persa, o rei dos reis,
como era Xando o imperador. Ciro, o Grande, tem um papel importante para os judeus da época. Era a pessoa designada por Deus para cumprir a profecia do profeta Jeremias 2:9 e 14, segundo a qual os judeus seriam resgatados de todas as nações e poderiam voltar para a terra de Israel. De fato, o famoso Edito de Ciro 538 AIC deu aos judeus exilados permissão para retornar à terra de Israel, reconstruir o templo e sua vida nacional. No livro de Esra está mencionado o Edito de Ciro, Esra 1:2-4 e a permissão para que os utensílios de ouro e prata roubados por Nabucodonosor do templo fossem devolvidos a Jerusalém. No entanto, apesar de livres para voltar à terra de Israel, nem todos os judeus o fizeram. Alguns preferiram permanecer em solo babilônico, outros seguiram os exércitos de Ciro até a Pérsia. Segundo uma tradição, o profeta Daniel também foi para a Pérsia, onde se tornou influente na corte, tendo passado o restante de sua vida em Susa. Outros imperadores aquemênidas estenderam sua proteção sobre o povo judeu. Foi graças à intervenção de Dario, que governou de 522 a 48/6 AIC, que foi concluída a construção do templo, e foi Artaxerxes quem enviou a Jerusalém os profetas Esra e Neemias, ambos importantes na corte persa. A gratidão dos judeus foi expressa nas subsequentes gerações através de uma determinação dos sábios, segundo a qual uma representação de Susa, a capital dos reis persas, deveria ser colocada em Jerusalém. Primeiro período islâmico. A derrota, em 642, do exército sassânida diante dos invasores árabes muçulmanos marcou o fim da independência nacional e política da Pérsia. A chegada do Islã transforma o Irã em todos os seus aspectos políticos, religiosos, sociais e culturais. Politicamente, o país torna-se uma província do grande Império Árabe Islâmico e seu desenvolvimento é ditado pelos califas omíadas e os abássidas, de Damasco e Bagdá, respectivamente. O islamismo passa a ser a religião de Estado e a Sharia, a lei islâmica, dita a vida da população. Os adeptos do zoroastrismo tornam-se uma minoria religiosa, assim como judeus, cristãos, budistas e maniqueístas. Todas as minorias religiosas do Irã visbem a condição de dhimmis. O Islã permite aos não-muçulmanos viver em domínios islâmicos, desde que reconhecerem a supremacia do Islã e do Estado Islâmico que, em troca, garantia-lhes a vida, a propriedade e o direito de praticar sua religião. Em contrapartida, os dhimmis tinham que cumprir uma série de obrigações e pagar tributos especiais, sendo que o mais importante era o jizya, as medidas discriminatórias e o rigor com o qual eram aplicadas. No entanto, variavam muito, dependendo do fanatismo e dos interesses dos governantes. Gradualmente, a população iraniana adota a religião dos conquistadores. No entanto, apesar da conversão, o persa é mantido como a língua, fato que foi crucial para a futura determinação cultural do país. A supremacia dos xiitas na Pérsia. No século XVI, quando da ascensão de uma nova dinastia, os Safávides, em torno de 30.000 judeus viviam em todas as cidades da Pérsia. Haviam sobrevivido ao período de Tarmalial. O período Safávide resultou em mudanças religiosas, políticas e sociais que afetaram todos os segmentos da população iraniana, inclusive os judeus. O Shah Ismaili, fundador da dinastia, fez do xiismo a religião estatal e iniciou a política de conversão forçada da maioria da população sunita. O poder do clero xiita continuou até 1922 e, após um intervalo de 50 anos, quando os Pahlavi governavam o Irã, voltaram a ter total poder em 1979, com a Revolução Islâmica, e estão no poder até hoje. Foram praticamente 250 anos de teocracia xiita no Irã. Para os judeus, era o início de tempos difíceis. Os xiitas iranianos fizeram da crença na impureza ritual najas de todos os infiéis, e, em particular dos judeus, a pedra fundamental de seu relacionamento interreligioso. Historiadores acreditam que a obsessão com o perigo de um muçulmano poluir-se, tornar-se ritualmente impuro, por causa da impureza de um indivíduo de um outro grupo, é virtualmente limitada ao xiismo iraniano e foi influenciada pelas práticas do zoroastrismo. A partir daí e até os dias de hoje,
O preconceito de que os judeus são najas fez da vida da comunidade judaica persa uma sequência de humilhações e perseguições. Havia leis para prevenir qualquer tipo de contato físico entre judeus e muçulmanos, entre outras, proibindo os judeus de andar no meio da rua, usar os banhos públicos muçulmanos, ter lojas nos bazares, entrar em lojas pertencentes a muçulmanos, em especial padarias, tocar qualquer os alimentos e as passes de um muçulmano. Comprar frutas frescas. Haviam leis para rebaixá-los e humilhá-los. Não podiam usar roupas bonitas ou a cor branca e eram obrigados a usar um turbante diferente do resto da população e um sinal vermelho nas roupas. As casas também deviam ser humildes e as portas de entradas pequenas e baixas para que fossem obrigados a se curvar ao entrar. Se um muçulmano insultasse um judeu, esse devia baixar a cabeça e permanecer em silêncio, e no caso de matar um judeu, a punição para o muçulmano era o pagamento de uma pequena multa. Um judeu convertido ao islamismo poderia ser o único herdeiro de um patrimônio familiar, excluindo os demais familiares que não se haviam convertido ao islamismo xiita. A mais peculiar era de que quando chovia, os judeus não podiam sair de casa, pois a chuva que caía sobre um judeu iria transferir a impureza aos muçulmanos. Eram obrigados, também, a viver em bairros habitados somente por judeus os mahalé. Mas isso era inevitável, pois as inúmeras restrições tornavam praticamente impossível e perigoso, para os judeus, viverem fora dos bairros que lhes eram destinados. Os contatos entre a comunidade persa e o mundo judaico eram esporádicos. Isolados e perseguidos, acreditavam que ninguém parecia se importar com sua sorte. No entanto, na segunda metade do século XIX, conseguem um aliado poderoso: os judeus da Europa Ocidental. A partir dessa intervenção, o judaísmo persa começa um novo período de sua história. Se gostou do vídeo, curta e comente. Obrigada e até a próxima.